Vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Tiago, capítulo 5. Se você nos visita, caso hoje seja a sua primeira vez aqui, nós estamos há 5 meses refletindo, domingo após domingo, aqui na igreja, no que nós chamamos aqui na nossa igreja de série expositiva do texto bíblico, na carta de Tiago, versículo por versículo, desde o início do capítulo 1, e nós vamos até o último verso desse capítulo 5, que é o último da carta, refletindo, domingo após domingo, no conteúdo dessa carta, escrita por Tiago, registrada na Bíblia, e que nós temos entendido se tratar de um guia prático para uma fé real. Algo que nos tira daquele lugar subjetivo de chamar fé de algo que é interior, íntimo, privado, e ganha contornos concretos no nosso comportamento, no nosso cotidiano, nas nossas ações. E hoje nós vamos iniciar o capítulo 5 dessa carta. Caso você tenha um interesse, todas as mensagens anteriores estão disponíveis tanto no YouTube, no canal da Igreja Plena Rio, como nas plataformas de áudio como Spotify, Apple Music, Google Podcast. Basta você procurar por Igreja Plena Rio, você vai encontrar a arte dessa série e todas as mensagens que nós temos pregado nela até aqui. Tiago, no capítulo 5, nós vamos ler do verso 1 até o verso 6 nessa manhã. E esse mesmo trecho será usado também na próxima semana. Essa é uma mensagem dividida em 2 partes, para que a gente tenha tempo de digerir, de aprender, sem pressa, tudo aquilo que o Senhor nos ensina através dessa passagem tão importante, difícil para muitos, mas extremamente necessária para a nossa formação cristã. Tiago, capítulo 5, a partir do verso 1, diz assim a Bíblia: Ouçam agora vocês ricos, chorem e lamentem-se, tendo em vista a desgraça que virá sobre vocês. A riqueza de vocês apodreceu, e as traças corroeram as suas roupas. O ouro e a prata de vocês enferrujaram, e a ferrugem deles testemunhará contra vocês, e como fogo devorará a sua carne. Vocês acumularam bens nos últimos dias. Vejam, o salário dos trabalhadores que ceifaram os seus campos e que vocês retiveram com fraude está clamando contra vocês. O lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês viveram luxuosamente na terra, desfrutando prazeres, e fartaram-se de comida em dia de abate. Vocês têm condenado e matado o justo sem que ele ofereça resistência. Até aqui, vamos orar? Senhor, pela tua misericórdia que é tão grande, apesar de todos nós aqui, venha falar conosco. Apesar da dureza do nosso coração, da dureza da nossa cabeça, muitas vezes indisponível ao Senhor, muitas vezes sem o desejo de se curvar diante da tua sabedoria e da tua palavra, vem, Senhor, vencer a nós mesmos e pelo teu Santo Espírito, ministra a porção de alimento da tua palavra para a nossa alma nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Você provavelmente já ouviu essa história, porque ela é bem conhecida, já foi repetida em muitos lugares. A história de um homem muito, muito rico, que no final de sua vida, já muito doente e muito idoso, chama os seus filhos para uma reunião muito importante. Provavelmente aquele que seria o último encontro desse pai rico com todos os seus filhos. E é claro que os filhos têm todo o interesse nessa reunião. Alguns vêm de outras cidades, outros estão mais perto, outros até moram em outros países, mas fazem a viagem porque, afinal de contas, no último momento, no último encontro com aquele seu pai, já muito idoso, provavelmente o principal assunto daquela conversa seria a herança que todos eles teriam direito e como o pai gostaria de ver aquilo sendo conduzido. No entanto, para surpresa de todos, quando todos estavam reunidos, o pai fez com que eles se comprometessem com algo. Era o seu último pedido, a sua última vontade. Aquele homem virou-se para os seus filhos e disse: eu quero que vocês levantem todo o dinheiro que eu tenho
e me enterrem com ele. Eu quero levar comigo tudo que eu acumulei na vida. Todo o dinheiro que há na minha conta e nas contas de investimento, eu quero que vocês tirem e eu quero que vocês coloquem no túmulo comigo. Você imagina como que os filhos receberam aquela notícia? Ele fez com que o filho mais velho se comprometesse a ser aquele que organizaria todo esse movimento. E fato é que, passado algum tempo, não muito distante daquele encontro, aquele homem morreu. E no seu velório, todos choravam muito. Ninguém mais do que os filhos. Eles choravam demais. E instantes antes do caixão ser fechado e aquele homem ser descido até a cova, o filho mais velho aparece e coloca sobre o peito do pai, dentro do caixão, um envelope. O caixão é fechado. O pai é sepultado. Ninguém entende aquele movimento. E no final daquele momento, os outros irmãos se aproximam do irmão mais velho e falam: peraí, você e todos nós assumimos um compromisso. Nós pegaríamos toda a riqueza de papai e colocaríamos na sepultura junto com ele. O que foi que você fez? Por que você não cumpriu a última vontade dele? E aquele homem virou-se para os irmãos e disse: mas é claro que eu cumpri a última vontade dele. Papai tinha muito dinheiro. E não ia ter espaço suficiente se eu sacasse tudo e colocasse tudo na cova. Não haveria espaço suficiente para tanto dinheiro. Então, o que eu fiz? Depositei tudo em minha conta e fiz um cheque nominal em nome de papai. Quando ele quiser, ele compensa. E é claro que essa ilustração tem um aspecto cômico, mas ela, ao mesmo tempo, retrata a vida de muitas pessoas. Ela retrata a realidade de muita gente. Ricos morrem e vivos se matam por aquilo que ficou para trás. Ricos partem e familiares partem-se uns aos outros pela riqueza que foi deixada para trás, agora como herança. Mas será que é assim que nós, se cristãos somos, devemos tratar as riquezas? Será que é com esse grau de importância, de destaque, que cristãos devem tratar a riqueza? Será que é por causa das riquezas que nós devemos chorar? De acordo com Tiago, no texto que nós lemos nessa manhã, nós devemos sim chorar. Mas nós devemos chorar não por causa das riquezas que desejamos muito, porém não alcançamos ao curso da nossa vida, nem por causa das riquezas que eventualmente perdemos. De acordo com esse texto que nós lemos, nós devemos chorar pelo juízo de Deus que virá sobre o mundo. Nós devemos chorar pelo juízo de Deus que virá especialmente sobre esse grupo de pessoas que, nesse trecho da carta, Tiago começa dizendo: ouçam agora vocês ricos. E o título dessa passagem, na sua Bíblia e na minha, tem aqui uma sugestão, que é a sugestão do tema, e que diz assim: advertência aos ricos opressores. Então Tiago está dizendo que sim, no que diz respeito às riquezas, nós devemos prantear e chorar e lamentar, mas não pela falta delas ou pela perda delas, mas por aquilo que virá como juízo de Deus em virtude da maneira imprópria como talvez alguns de nós nos relacionemos com elas. Quem são estes ricos para quem Tiago escreve aqui essas palavras? Parece ser um grupo diferente dos outros grupos que ele vinha escrevendo na carta até aqui. Porque as outras pessoas, por mais que ele falasse algumas palavras difíceis de serem digeridas, algumas correções necessárias para a vida daquelas pessoas, em todo o tempo ele referia-se a elas como irmãos, irmãos amados. Mas aqui ele não faz nenhuma referência a que estes para quem ele dirige essas palavras sejam seus irmãos, o que nos leva a acreditar, e a maioria dos comentaristas bíblicos do Novo Testamento concordam com essa afirmação, de que ele se refere aqui àqueles ricos não cristãos que oprimiam, inclusive, os cristãos pobres.
Você lembra lá no primeiro capítulo, quando ele fala sobre essa realidade de pessoas que bajulavam os ricos enquanto eram os mesmos ricos que os oprimiam e os arrastavam para os tribunais? Parece que aqui ele fala diretamente, então, para esses que são os opressores. E talvez, ouvindo isso, você pense, bom, Roberto, então, eu já posso, nesse momento, me distrair de tudo que você tem para dizer pelos próximos minutos, afinal de contas, eu não sou nem rico, muito menos um rico opressor de pobre. Então, essa mensagem deve ser para alguém, pode ser que tenha alguém nesse auditório, mas não sou eu, então eu vou me desconectar do que você tem para dizer. Mas esse texto fala diretamente ao coração dos cristãos. Porque cristãos e não cristãos são convocados aqui por Tiago a chorar e a lamentar daquilo que está por vir. E eu sei que esse é um texto que, à semelhança de muitos outros textos da Bíblia, que falam do mesmo tema. A Bíblia é um livro que fala claramente sobre o dia final, ou os últimos dias, ou o dia da prestação de contas com Deus, ou o dia do Senhor, o dia do juízo de Deus. Mas eu sei que soa quase que estranho em nosso tempo esse tipo de mensagem, porque ela não é tão palatável. E justamente porque a gente não pensa a respeito dela, o nosso coração não é despertado na urgência que ela produz em nós, a uma espécie singular de vida cristã, uma vez que sabemos que a proximidade desse dia, do encontro com o Senhor, se aproxima de todos nós. Então, uma pergunta que vai nos ajudar a refletir nessas palavras de Tiago aqui, vai ser um norte da nossa conversa nesse domingo e no próximo domingo, é essa. Por que os ricos, estes para quem Tiago escreve, por que os ricos devem chorar? E ele apresenta 3 respostas. Hoje nós só vamos considerar a primeira delas e as outras 2 no próximo domingo. E a resposta que eu quero, como primeira resposta, conversar com você hoje é esta, e ela vai aparecer aqui na tela. Eles devem chorar, porque, de acordo com as palavras de Tiago, o dia do juízo trará desgraça. Então, eles devem chorar e lamentar. O texto, no original, no grego, transmite a ideia de uivar, de urrar desesperadamente, de prantear aos gritos, em desespero, por causa de algo que se anuncia breve. Ele começa dizendo: ouçam agora vocês ricos, chorem e lamentem-se, tendo em vista a desgraça que lhes sobrevirá. Chorem e lamentem-se, tendo em vista, percebendo, já vislumbrando que sobre vocês virá desgraça. Embora eles sejam ricos, Tiago está dizendo que nem toda a riqueza deles será suficiente para evitar que eles se tornem paupérrimos naquele dia. Que embora eles desfrutem de uma agradável vida de conforto e eles possam usufruir de tudo que o dinheiro pode pagar, Tiago está dizendo que essa condição não permanecerá a mesma para sempre, de agradável conforto, de relaxamento, mas que se anuncia um dia, a chegada de um dia em que eles estarão diante do próprio Deus, e este dia, em virtude da espécie de vida que viveram, será um dia não de graça, mas de desgraça. Não de alegria e sorriso, mas de lamento e choro. E qual é a desgraça que Tiago se refere aqui? Ele mesmo dá a resposta. No verso 2 e também no verso 3, ele diz: a riqueza de vocês apodreceu, e as traças corroeram as suas roupas. O ouro e a prata de vocês enferrujaram, e a ferrugem deles testemunhará contra vocês, e como fogo lhes devorará a carne. Numa sociedade pautada pela economia agrária, e esse era o contexto de vida das pessoas para quem Tiago escreve, numa sociedade de economia agrária, os grãos, as roupas e as joias constituem a verdadeira riqueza das pessoas. Quanto mais grãos armazenados,
quanto mais roupas finas e nobres, quanto mais joias você tem, mais rico você é. E estes, para quem Tiago dirige as suas palavras, armazenam tudo isso. Eles têm muitos grãos estocados, eles têm muitas roupas no guarda-roupa, eles têm muitas joias guardadas. E eles acreditam que por causa disso, pelo que possuem, pela riqueza que desfrutam, estão seguros para sempre. Mas aqui Tiago escreve a eles não tanto como um pastor, mas como um profeta, dizendo que estas coisas, que vocês colocam tanta confiança do coração de vocês nelas, estas coisas irão apodrecer. É como se ele estivesse dizendo para elas o seguinte: os seus grãos bem estocados vão apodrecer dentro dos armazéns de vocês. As suas belas roupas serão comidas pelas traças dentro dos armários de vocês. As joias que vocês têm, embora de fato não enferrujem, perderão todo o valor delas naquele dia do juízo. Vocês não poderão clamar pelas suas riquezas naquele dia. Estas coisas não terão valor para garantir nada a vocês. Então veja o que Tiago está dizendo: tudo sobre o qual aquelas pessoas depositaram a vida terá desaparecido. Tudo sobre o qual aquelas pessoas empenharam os seus dias, a sua energia, a sua saúde, a sua inteligência, a sua esperteza ou a sua malandragem para acumular cada vez mais para si, terá valido de nada. Tiago diz que a podridão dos grãos, as roupas comidas por traças e a ferrugem das joias se unirão em testemunho de acusação contra aquelas pessoas. É como se ele estivesse dizendo assim para elas: vocês terão perdido toda a riqueza de vocês, mas ainda uma última vez a riqueza de vocês vai aparecer diante dos olhos de vocês, mas ela vai ser uma testemunha de acusação contra o pecado de vocês. Que pecado é esse? Que pecado é esse que tudo que aquelas pessoas acumularam ao longo de uma vida se levantará no dia do juízo, não para atenuar a sua culpa, não como uma tentativa de pagar por um perdão, mas como uma condenação veemente. O pecado, ele diz na parte final do verso 3, ele diz assim: vocês acumularam bens nestes últimos dias. Esse é o pecado. Veja, a Bíblia não está demonizando a riqueza. Em passagem alguma da Bíblia, você vai ver a Bíblia falando contra ou vinculando qualquer noção de riqueza e prosperidade com pecado ou com algo que não agrade a Deus. Pelo contrário, a Bíblia vai dizer que o Deus que é o dono do ouro e da prata é aquele que abençoa o seu povo, é aquele que enriquece o seu povo, é aquele que é abundante, generoso e gracioso com o seu povo, de modo que podemos dizer que toda a abundância de riquezas vem do Deus que é rico em si mesmo. A riqueza em si, ela não é uma maldição, ela é uma bênção de Deus, mas a pergunta que nós devemos fazer é: qual é o propósito dela? Qual é o propósito da riqueza? Já parou para pensar um pouco nisso? Eu sei que você, provavelmente, como eu, se é uma pessoa normal, você pensa em progredir. Você pensa numa vida melhor. Você pensa numa vida mais confortável para você, para os seus amados. Uma vida que, quando colocada em contraste com outras pessoas, numa outra realidade social da nossa, pode ser chamada de uma vida verdadeiramente rica. A pergunta é: mas qual é o propósito disso? A riqueza vem de Deus. Mas qual é o propósito de alguém ser rico? Qual é o propósito de alguém ter muitas posses? É apenas você poder dizer: olha, noto pelas bênçãos que tenho que sou realmente um filho muito amado por Deus.
Noto por tudo que tenho acumulado ao longo dos anos na minha vida e toda a segurança que o dinheiro pode me dar e todo o conforto que o dinheiro pode me oferecer, que Deus de fato deve me amar muito, porque me abençoa muito há décadas. Então o propósito da riqueza é Deus mimar você. Enquanto outras pessoas, que você mesmo vai dizer que à luz da Bíblia não são diferentes de você, nem mais dignas ou menos dignas do amor de Deus, porque dignos do amor de Deus ninguém é, não viram a graça sorrir para eles como sorriu para você. Será que o propósito, então, das riquezas é esse? Nos dar conforto, privilégios, segurança e muita possibilidade de desfrutar a bênção de Deus? Em que consiste a acusação no dia do juízo para estes que acumulavam egoisticamente? O texto diz: vocês acumularam bens nos últimos dias. O que é esse acúmulo egoísta? É como se Deus, através de Tiago, estivesse dizendo para essas pessoas o seguinte: em vez de fazer bom uso do que eu coloquei nas mãos de vocês, em vez de entender que o que vocês desfrutam, vocês receberam. Vocês não conquistaram por méritos. Vocês não conquistaram simplesmente porque se esforçaram muito e trabalharam pesadamente para isso, porque se não tivesse a minha graça sobre a vida de vocês, sequer saúde e condição cognitiva vocês teriam. Em vez de fazer bom uso do que eu coloquei nas mãos de vocês, em vez de cuidar do necessitado, em vez de refletir o meu caráter praticando a generosidade, em vez de se envolver, amar e cuidar da causa missionária, levar a propagação do evangelho pelo mundo, a obra da cruz, o perdão do Senhor, a graça de Cristo, vocês decidiam acumular bens para si mesmos. E fazendo isso, acumularam juízo sobre as suas cabeças. Então, para os ricos não cristãos, que não mediam esforços para acumularem cada vez mais, ainda que às custas do direito de outras pessoas, como nós veremos na semana que vem, porque Tiago fala do trabalho dos ceifeiros que não receberam, daqueles que tiveram seu direito privado, para que os seus chefes, os seus patrões enriquecessem ainda mais às custas deles, enquanto eles continuavam miseráveis. E a Bíblia dizendo, aqui no Novo Testamento, como em muitas passagens do Antigo Testamento diz, o clamor dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Para estes ricos não cristãos, sem temor algum de Deus, esse texto soa como uma sentença. Uma sentença que certamente virá sobre eles. Mas para os cristãos, para os discípulos de Jesus, esse texto deve ser um alerta. Um alerta muito solene, gente. O alerta que nos diz que nós não podemos cometer esse pecado da acumulação. Que nós devemos olhar com responsabilidade para as dádivas que Deus nos tem dado, desfrutar delas sem culpa alguma, mas tendo um coração tão apegado a Deus, que nos faz perguntar o tempo todo: Senhor, o que o Senhor tem me concedido tem cumprido o propósito para o qual o Senhor tem me concedido estas coisas? Seja a minha influência, a minha inteligência, a minha habilidade profissional, os recursos que eu possuo, estas coisas, Senhor, estão efetivamente nas tuas mãos e à tua disposição. Como quem diz, elas não são minhas, elas estão sob a minha custódia, mas o Senhor as confiou a mim e eu quero fazer bom uso delas para a sua glória. Ou, seguindo o fluxo da cultura, à nossa volta, nós continuamos sendo pessoas que vão prosperando, crescendo e acumulando cada vez mais. Porque acumular é sinônimo para nós de estabilidade, segurança e futuro. Por que os ricos acumulam tanto?
Por que que eles têm tanto e ainda querem mais? Você já ouviu alguém de muita posse dizer em algum momento da vida: estou completamente satisfeito? Não há mais nada que eu precise fazer, não há mais nada pelo que eu devo trabalhar, não há mais nada que eu ainda devo poupar, não há mais nada que eu ainda quero acumular. Por quê? Por que que, tendo tanto, querem sempre mais? Porque é das riquezas que eles derivam o seu valor. O valor de suas vidas, a sua identidade, são derivados da riqueza que possuem. As roupas de marca dizem que elas são pessoas especiais. Se ele pode colocar um exemplar de Patek Philippe no pulso, ele assina um documento com uma Montblanc, ele veste determinada roupa e determinada grife, ele sabe que aquele modelo de vida diz que ele é diferente dos outros. Ele tem um valor diferente dos outros. Porque ele desfruta de coisas que os outros não podem pagar para ter. Há um destacamento ali. As posses que eles juntam dão a eles a sensação de grandeza e de poder. Eles têm patrimônio. O dinheiro que eles têm no banco dá a eles a sensação de que o seu futuro está garantido. E o futuro das pessoas que eles amam também. E sabe o que a Bíblia está dizendo a respeito disso? Sabe o que Tiago está dizendo aqui nesse trecho? Que grande tolice é tudo isso. Construir a vida sobre algo tão transitório. Construir a vida sobre algo que, como a maré, sobe e desce. Como a neblina aparece e desaparece. Construir a vida na incerteza das riquezas. Quanta tolice, diz Tiago e diz a Bíblia. E diante disso, queridos, diante disso que para nós cristãos deve soar como um alerta, não como medo de uma sentença no dia do Senhor, mas como um alerta sobre a maneira como vivemos os nossos dias diante do Senhor aqui, a pergunta para nós então é: qual é a alternativa para os cristãos? Ricos ou não? Qual é a alternativa que cristãos ricos têm? Qual é a alternativa que cristãos pobres têm? A resposta é a mesma. A alternativa é Cristo. Ouça isso com atenção. Por causa de Jesus, pobres cristãos serão feitos herdeiros do reino celestial para sempre. Por causa de Jesus, cristãos que a gente precisa fazer um esforço de sair da nossa realidade e imagem do que é um cristão no século XXI no Brasil, e pensar na realidade de muitos irmãos e irmãs nossas ao redor do mundo que vivem uma fé absolutamente genuína em Cristo e vivem numa condição extremamente depauperada economicamente falando, de muita privação e de muita escassez. À luz da Bíblia e do Evangelho, nós podemos dizer que estes cristãos muito pobres aos olhos do mundo serão feitos herdeiros do reino dos céus por toda a eternidade. Por causa de Jesus, cristãos maltrapilhos, o seu João e a Dona Maria, que não tem uma saúde bucal muito apresentável, que não conseguem comprar roupas mesmo nas lojas mais populares do bairro. Estes pobres cristãos, maltrapilhos aos olhos do mundo, serão vestidos com a justiça e com a graça de Jesus por toda a eternidade. Vestes novas. Eles serão vestidos por Cristo. O Senhor, que não tira os olhos deles, os vestirá, os dignificará para sempre. Por causa de Jesus, cristãos desprezados pela sociedade serão aceitos e serão abraçados pelo Criador do universo. E olhando para Ele, o chamarão, sabe de quê? Meu Pai amado.
Homens e mulheres tidos como desprezíveis aos olhos do mundo, insignificantes, não tendo absolutamente nada a oferecer. Pessoas das quais talvez muitos de nós sentíssemos a vontade de, ao passar por nós, virarmos o rosto, indiferentes que somos a eles. Mas gente alcançada pela graça de Cristo, por causa de Jesus, estas pessoas serão aceitas e abraçadas pelo Criador do universo e viverão para sempre a Ele, diante dEle. A pergunta então é: por que acumular, se em Cristo nós já temos tudo? Talvez a pergunta devesse ser diferente para nós. A gente acredita mesmo que em Cristo nós já temos tudo? Porque se acreditamos, por que a gente luta tanto para acumular então? Se já sabemos que isso é verdade, se sabemos que nós não precisamos construir o nosso valor, que o nosso valor não está na grife, não está na posse, não está no carro, não está na conta de investimentos, mas se o nosso valor é um valor eterno, se nós sabemos que não é em busca de valor que a gente estuda, não é em busca de valor que a gente trabalha, não é em busca de valor que a gente compra e não é em busca de valor que a gente gasta, porque nós não precisamos destas coisas para ter valor. O nosso valor está na cruz, no que Deus fez em seu Filho para nos tornar filhos amados e aceitos por toda a eternidade. Por que acumular tanto? Sem Jesus, por mais ricos que sejamos, nunca teremos valor eterno. Mas com Jesus, ainda que não tenhamos nada na terra, seremos eternamente valiosos aos olhos do Pai. Agora, ainda mais importante, não apenas é por que acumular, mas por que acumular se nós vivemos os últimos dias? Porque essa pergunta fica sugerida para nós no texto. Porque a sentença contra os ricos opressores que Tiago diz é: vocês acumularam bens nos últimos dias. E últimos dias aqui não significa mês passado. Não significa os últimos meses. A expressão últimos dias, eschatos remera, eschatos, de onde a gente estuda escatologia, o estudo do fim, as últimas coisas. Os últimos dias aqui é exatamente esse espaço de tempo que separa os dois eventos mais importantes da história: a morte e a ressurreição de Jesus e a sua segunda vinda. O retorno do Rei, o retorno do Salvador. Os últimos dias, sempre que a Bíblia fala sobre a chegada dos últimos dias, o sinal dos últimos dias, compreende esse tempo entre a morte e a ressurreição de Jesus e o seu retorno, triunfante e glorioso para estabelecer em definitivo o reino de Deus entre os homens. O Novo Testamento nos ensina que tudo que veio antes dele, antes do Novo Testamento, foi preparação para o nascimento, a vida, a morte e a ressurreição de Jesus. E tudo o que veio depois da ressurreição é expectativa santa pelo retorno futuro do Filho de Deus. Então, à luz do que foi conquistado por você e por mim na cruz, uma vez que sabemos que essa é a história real do nosso mundo, uma vez que sabemos que efetivamente, como afirma a Bíblia, vivemos os últimos dias, vivemos na expectativa da iminente volta do Senhor Jesus. À luz de tudo isso, para que acumular tantos bens? Uma vez que você sabe que essa terra dará lugar a uma nova, e que você vai entrar num reino que não foi construído pelas suas próprias mãos e nem usou os seus próprios recursos para ser feito, por que você vai segurar tantas coisas apenas para você? Por que você vai ter tanta coisa que você diz: isso é meu, isso é minha segurança, isso é o meu patrimônio, isso é o meu recurso? Eu caminho para a conclusão já. Escrevendo a Timóteo, o apóstolo Paulo ensina algo muito importante sobre isso também. Primeira carta de Timóteo, no capítulo 6, do verso 17 ao verso 16, Paulo diz assim: ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê
ricamente para a nossa satisfação. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Algumas coisas interessantes aqui. Nós percebemos pelas palavras de Paulo que há ricos na igreja de Jesus desde o seu começo. Porque aqui ele está escrevendo para um jovem pastor, Timóteo, que pastoreava uma igreja. E para o jovem pastor Timóteo, Paulo está dizendo: Timóteo, diga aos que são ricos entre vocês. No entanto, há uma maneira toda especial de lidar com a riqueza, uma vez que somos discípulos de Jesus. Não há nenhum problema na riqueza, nenhum problema na prosperidade, só a responsabilidade. E a responsabilidade, à luz desse texto, e eu acho que essas telas vão ser projetadas aqui, há 3 que ficam evidentes. Primeiro, nós devemos lutar contra a arrogância que as posses podem produzir em nosso coração. E a gente sabe que é assim, não é? A gente chega num determinado momento, sobretudo quando a gente contrasta com alguém que tem menos, que desfruta de menos, e a gente fala: olha, comparativamente eu estou melhor na fita. Eu estou num momento mais estável da vida. E isso pode suscitar no nosso coração uma arrogância preocupante. Nós sabemos que somos pecadores. Discípulos de Jesus sabem que são carentes da graça e da misericórdia do Deus que nos sustenta e nos concede recursos. Então a gente não fica arrogante por causa dos recursos. Por quê? Porque eles são dádivas que vão pedir de nós uma responsabilidade. Segundo, nós não devemos depositar esperança nas riquezas. Quantas pessoas você conhece que vivem exatamente assim? Vivem exatamente assim. A esperança de suas vidas tem a ver com seu patrimônio. Tem a ver com aquilo que elas acumularam, com aquilo que elas têm guardado, que elas conseguem guardar. Veja, queridos, eu não estou falando aqui contra ser previdente, muito menos a Bíblia está falando sobre isso. Não está dizendo que você não tem que ter cautela, planejamento, planejar a sua velhice, planejar o momento que você não pode produzir tanto profissionalmente. Não é absolutamente nada disso. O ponto aqui da Bíblia é você está colocando a esperança do seu futuro nisso. Você está colocando a confiança do seu coração nas riquezas e não no Deus que é o doador das riquezas. Aliás, esse é o terceiro ponto que esse trecho de Timóteo nos ensina. Nós devemos encontrar a nossa satisfação em Deus e não nas bênçãos que Deus dá. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu sei que em alguns lugares você vai escutar diferente disso, mas esses lugares estão mentindo, tá? E eles não estão pregando a Bíblia. Você não precisa de Jesus para ficar rico. Você não precisa. Você pode trabalhar muito. Vamos falar de ficar rico de modo legítimo, porque na semana que vem, Tiago aprofunda a coisa aqui e fala daqueles que são corruptos. Mas vamos falar de riqueza legítima? Você pode se matar de trabalhar. Você pode encontrar um nicho de negócio que faz você performar muito, muito, muito bem. E você enriquecer, de fato. Você pode ter um filho que vai ser o próximo craque da seleção brasileira e do Real Madrid. E aí, como alguns pais de jogadores de futebol dizem, esse menino é minha aposentadoria. Porque você não vai ter mais preocupação com dinheiro. Você não precisa de Jesus para ser rico, mas você precisa de Jesus para ser saciado. Queridos, e esse é o grande ponto. Porque nós, muitas vezes, temos buscado na riqueza a saciedade que só Jesus dá. O texto que nós lemos aqui em Timóteo diz: não coloque a sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Só Jesus satisfaz. Você pode ser rico sem Jesus. Você não pode ser satisfeito sem Ele. Você vai continuar com fome. Você vai continuar com sede. Você vai continuar com apetite. Você vai continuar achando que precisa de mais e mais acumulado. Mas se você tem Jesus,
você já entendeu que tem tudo. Que você está satisfeito nele. Então, para encerrar, queridos, me perdoem o avanço do horário hoje, para a gente refletir e para a gente praticar nessa primeira parte da mensagem, que fala sobre riquezas. Esse é o tema da mensagem, inclusive, que você vai encontrar essa semana disponível para você assistir ou ouvir a pregação. Se você tem alguma coisa, assuma a responsabilidade diante de Deus daquilo que Ele colocou nas suas mãos. Porque, às vezes, quando a gente fala de riquezas, a gente pode pensar assim, poxa, antes Deus me desse esse dom, né? Ser rico para a glória dEle. Não, mas nem isso. Será? Será que aquilo que a gente chama de básico, de simples, não é riqueza para muita gente? Será que aquilo que a gente chama de mínimo, essencial da nossa vida, que está no nosso cotidiano, a ida ao mercado, as compras com o carrinho cheio, não é a razão pela qual irmãos e irmãs nossas ao redor do mundo oram, falando, Senhor, se o Senhor não prover, à noite não terá prato de comida na mesa? Será que não somos ricos? Se Deus tem te dado alguma coisa, assuma a responsabilidade diante dEle daquilo que Ele colocou em suas mãos. Pratique o bem. Seja rico em boas obras. Seja generoso. Deus é generoso com você. Seja generoso como filho de Deus. Partilhe o que você possui. Acredite, a equação do reino de Deus é diferente. Irmãos, as igrejas mais prósperas que eu conheço, somente para falar de igrejas no Brasil, as igrejas mais prósperas que eu conheço nesse país são as igrejas mais generosas. E, por favor, talvez quando eu falo de igreja próspera, você tenha algumas igrejas em sua mente. Provavelmente nós não estamos falando da mesma coisa. Eu não estou falando de um momento de crescimento em escala e de franquia. Eu estou falando de igreja de Jesus. As igrejas mais prósperas que eu conheço são absurdamente generosas. São igrejas que sustentam missionários ao redor do mundo. São igrejas que plantam outras igrejas. Ontem eu pude compartilhar com alguns irmãos queridos um vídeo de uma igreja onde nós estivemos, alguns de nós na nossa igreja, estivemos no mês passado, em São Paulo, numa conferência do CTPI, Centro de Treinamento para Plantadores de Igreja. A Igreja Presbiteriana de Alphaville, em São Paulo, conhecida como IP Alfa. Que lugar lindo. Quem estava lá sabe e pode testemunhar. Que igreja linda, grande, confortável. Vocês tinham que ver as cadeiras. Vocês tinham que ver o revestimento acústico. E o som. O palco. Que igreja linda. E aí ontem apareceu um vídeo para mim na internet e eu falei, é lá. Aquela mesma igreja, já reunida naquele prédio, lindo, hoje lindo, com vários andaimes no meio do auditório, um cimento queimado no fundo, um monte de cano passando assim, porque eles estavam em obras. E ainda em obras, eles reuniram a igreja lá. Porque eles tomaram uma decisão na época. Essa igreja tem mais de 40 anos de vida naquele lugar. Eles tomaram uma decisão. Nós estamos em obras. A obra é muito grande. Ela pede muito recurso. Mas nós não vamos recuar em R$1 o sustento dos missionários que nós apoiamos, nem a plantação de novas igrejas. Deus vai prover para a obra. Mas a gente vai continuar investindo nessas coisas. Dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil, é a igreja presbiteriana que mais investe em plantação de igrejas. Eles têm projetos de plantação de igreja em tribos amazônicas, em favelas cariocas e em bairros nobres de São Paulo. Igrejas sendo plantadas com muitos recursos financeiros sendo enviados. E alguns de nós estivemos mês passado lá. E o contraste para mim, quando vi o vídeo de 2 anos atrás, e o que eu vi 2 anos depois lá, é falar, Deus cuida da igreja generosa.
Deus cuida da vida generosa. Aliás, a Bíblia diz e garante: a alma generosa prospera. Quem dá de beber será dessedentado. Promessa bíblica. Então, invista no reino de Deus. Assuma com responsabilidade as coisas que Deus tem te concedido. E que o Senhor nos guarde do pecado de guardar tantas roupas que não usamos, não é? Tantos calçados que não calçamos. Às vezes parecemos umas centopeias. A gente não usa aquilo tudo. Que Deus nos guarde do pecado de guardar tantas coisas que não precisamos. E que Ele nos ensine a viver com menos. Não porque temos pouco, mas para que sejamos livres. Livres para dar, abençoar e servir ao Senhor com aquilo que Ele nos tem dado. Que possamos olhar e falar: Deus, eu preciso de muito menos do que o Senhor tem me dado. E o que o Senhor tem me dado pode ser um instrumento e deve ser um instrumento para abençoar muita gente. Amém? Vamos orar? Senhor, isso é tão difícil, porque nós somos naturalmente avarentos, apegados às nossas posses. Achamos mesmo, Senhor, quão tolos que nós somos, achamos mesmo que o que temos é da gente, é a gente que construiu, é a gente que fez. Tem o nosso nome, tem o nosso suor. Deus amado, se o Senhor não nos tivesse dado discernimento, inteligência, saúde, livramentos, como teríamos o que temos? Como viveríamos as coisas que já vivemos até aqui? É tudo fruto da Tua bondade, Senhor. A vida é dádiva, não é direito. O Senhor nos tem abençoado tanto, mas o Senhor muitas vezes encontra o nosso coração tão mesquinho. Somos tão pobres, Senhor, justamente porque acumulamos tanto. Somos tão miseráveis e infelizes e esvaziados de valor e de sentido na vida, porque não entendemos a vida com os Teus olhos, Senhor. Tem misericórdia de nós. Nos ajuda, Senhor, a não ter medo do dia do Senhor, o dia que se aproxima, porque sabemos que a nossa justiça está em Cristo, não em nós. Mas nos ajuda a viver com o coração alerta, porque nós podemos, mesmo que salvos, mesmo que perdoados, mesmo que com a promessa da vida eterna, podemos viver uma vida aqui absolutamente pobre. Pobre, porque é uma vida distante da Tua vontade. Uma vida vivida para nós mesmos. Livra-nos, Senhor, do egoísmo de viver para nós mesmos. Senhor, livra essa igreja de viver para ela mesma. Livra essa igreja, Senhor, de ser uma igreja que volta-se para as suas próprias estruturas, para o seu próprio conforto, para as suas próprias programações. Faz nosso coração arder cada vez mais, Senhor, para agirmos com generosidade nesse mundo que o Senhor ama, para que sejamos agentes do Teu Evangelho, por onde o Senhor nos levar. Em nome de Jesus, Senhor, nos dê uma semana na Tua presença. Nos dê um coração agradecido pelo que temos recebido do Senhor e um coração disponível para oferecer ao Senhor de volta tudo o que o Senhor nos tem dado, tudo nas Tuas mãos, porque o Senhor sabe, melhor do que nós, como gerir os recursos que são Teus e que estão nas nossas mãos. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja presente com cada um de nós, hoje e para todo sempre. Amém e amém.